Olá amigos da TV Impacto, de volta por aqui para trazer informações para você que nos acompanha. E vamos dar continuidade no tema educação aqui na TV. E olha só, quem está comigo no estúdio da TV Impacto é o professor Anselmo Colares, ele que é pós-doutorado na área da educação. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com você e com as pessoas que nos assistem. Ao falar de educação, qual é a sua concepção em relação a esse quesito de regressão de direitos, contratação de temporários, de efetivos? Como é que fica a classe num quesito greve? Como é que reivindica nessa questão? Eu quero inicialmente dizer que sou apaixonado pela educação, né? Agora, entendendo o conceito de paixão como alguma coisa que deslumbra, mas que também a gente não pode, pela paixão, perder a razão. Então, eu sou apaixonado, mas ao mesmo tempo sou um estudioso da educação e entendo que a educação não é algo para se fazer por amor, é para se fazer com amor. Qual é a diferença disso? O ato educativo é um ato amoroso. Agora, o professor é um profissional. E como profissional, ele precisa ser respeitado enquanto tal, ele precisa ser valorizado, ele também precisa se valorizar, precisa se preparar para a importante missão que realiza, que é de formar as pessoas, de preparar as pessoas. Então, olhando sob esse aspecto do professor, da professora, como profissional, é claro que ele, sendo esse profissional, que cuida da formação das crianças, né, que seria o mais precioso para a humanidade, que são as crianças, os jovens, né, que vai garantir ou a continuidade, ou também as rupturas, né, vai garantir a permanência da vida humana na Terra, e que cada vez mais nós somos dependentes da tecnologia e da ciência, e para que se chegue na tecnologia e na ciência, você passa por uma fase inicial que é a da escolarização, né? Do aprendizado, da escrita, da leitura. E quase sempre esse profissional da fase inicial é um profissional que enfrenta mais dificuldades, seja por conta da estrutura física, seja por conta, às vezes, de uma compreensão equivocada de que é mais simples e com isso não requer que ele tenha uma formação e ainda coloca uma quantidade de crianças muito grande para que ele possa dar conta, né? Em ambientes muitas das vezes desestruturados, convivendo com crianças que também vêm de uma desorganização nas suas famílias, nas suas formas de vida. Isso tudo acarreta muito sofrimento, às vezes, para os colegas que exercem essa profissão. Embora a grande maioria, quando a gente conversa com os colegas, a grande maioria se mostra muito feliz até, né, com o que faz, se encantam com as crianças, só que, como eu disse no começo, isso não é suficiente. Daí porque a importância, a necessidade de que haja organização e que a partir dessa organização haja a luta para a conquista de direitos, porque não só na área de educação, mas em todas as áreas, né, se a gente observa a história mundial, não é só também no Brasil, os trabalhadores, para eles chegarem ao que nós chegamos hoje, de ter uma jornada de trabalho consagrada, que deve ser de 8 horas, agora a gente já deseja até que seja menos para que nos sobre tempo, né? Para chegar a essa jornada de trabalho foi muita luta, muita gente apanhou, muita gente morreu, né? Então não foi uma coisa dada, foi uma conquista. Eu falei da jornada de trabalho, mas tem tantas outras coisas. Na profissão docente, nós acumulamos muitas conquistas ao longo da história, mas aqui e ali também a gente tem perdas, porque a história da humanidade, e no Brasil isso é muito forte, nós temos resquícios dos nossos passados de Brasil colônia, Brasil império, né? Com a grande presença de mão de obra escrava,
de indígenas que foram também alijados da construção da sociedade. Então esses resquícios pesam sobre nós. Então nós temos uma sociedade que não valoriza as pessoas, não valoriza os trabalhadores, né? Temos uma classe média alta que ela é capaz de pagar R$500, R$1.000 por uma refeição, mas ela é incapaz de pagar um salário para a pessoa que trabalha com ela. Então é uma discrepância muito grande, porque você valoriza, você compra um carro de centenas aí de reais, mas se alguém vai fazer uma limpeza nesse carro e cobra, sei lá, R$15, você acha um absurdo. Então é uma sociedade que no final das contas a gente diz que é uma sociedade hipócrita. Agora, a educação, ela tem possibilidade de trazer essas questões para o debate. Só que quando muitas vezes a educação traz isso para o debate, ela sofre um tipo de, digamos, retaliação, porque começam logo a dizer, olha esses comunistas, olha esses esquerdistas, né? Mas não, são pessoas que muitas vezes não têm essa identificação política. O que ele tem é um sentimento de que há injustiça, e a injustiça precisa ser explicitada e precisa ser combatida. Então, assim, falar de educação é por isso que eu digo que eu falo com paixão, mas não é uma paixão deslumbrada, é uma paixão crítica. Professor, há quanto tempo já na área da educação? Mais de 40 anos. Eita. Eu comecei em 1982, sendo professor na educação básica. Interessante, eu tinha feito escola agrícola em Castanhal. É mesmo? Escola Agrotécnica Federal. Voltei para Santarém, porque meus pais, muito pobres, não tinham como me manter por lá, porque a tendência era prosseguir e talvez fazer agronomia, né, engenharia florestal, algum desses cursos. Voltei para Santarém, Santarém nem tinha curso superior naquele momento. Comecei a trabalhar como professor de técnicas agrícolas em escolas. E na sequência fui professor de matemática, química, física, tudo que aparecia. Desde que seja na área da educação, tudo foi migrando. Eu fui fazendo tudo isto e tive também uma passagem como supervisor de escola Aparecida. Trabalhei na Aparecida, Almirante, José de Alencar, Madre Imaculada, Onésimo Pereira de Barros, Terezinha de Jesus Rodrigues, né? E aí tive uma passagem como supervisor e depois brevemente como diretor na escola Luiz Martins. Foi quando, nesse meio tempo, eu havia feito o curso de pedagogia, que foi o primeiro aqui em Santarém, assim, aberto para toda a sociedade, em 1983, e durou até 88. E com esse curso, portanto, eu já habilitado, né, como pedagogo, tive essa experiência de supervisão, de direção da escola, e começou a ter os concursos aqui para a Universidade Federal do Pará ainda. E eu fiz o concurso, fui aprovado em 1994. Em 96 eu consegui passar para fazer o mestrado em Campinas, na Unicamp. Fiz o mestrado, na sequência fiz o doutorado e retornei em 2003, ostentando o título de doutor e com a característica de ter sido o primeiro doutor a ter estudado em Santarém, no curso superior. Né? Então isso também é muito gratificante. E aí são 42, 43 anos. Muitas histórias. Agora, aproveito que ele pergunta em relação a quanto tempo já na sua carreira de docente, na área da educação, especialista. Qual é a sua avaliação ao longo desses anos para a atualidade? Sabemos que a tecnologia ela avançou, as pessoas elas querem exercer seus direitos, exigir, porém tem a questão dos deveres. O que pode ter mudado, que o senhor pode falar assim, olha, Wandra, naquele tempo não tinha isso, hoje tá pior, o que está acontecendo? É um caos que está ocorrendo? Fale para os nossos internautas. Excelente provocação de sua parte, né? Uma pergunta muito boa que leva a gente... o que é difícil porque, assim, respostas que a gente precisa
qualificar, que a gente precisa fundamentar, elas exigem, né, que a gente vá buscar, digamos assim, uma rotina. Termina ficando longo. Eu vou fazer um esforço aqui de não me alongar demais. Mas, de todo modo, eu preciso dizer que eu tenho a vivência, né, esses 40 anos de professor, e aí nesses 40 anos, uma parte deles, inclusive, eu atuei muito intensamente no movimento docente. Quando em Santarém nós tínhamos ainda a Associação dos Professores, que era chamada a sigla era ASOPROSAN, Associação dos Professores. Depois passou a ser Associação Profissional dos Professores de Santarém. E quando eu cheguei a ser presidente da associação, e no meu mandato de presidente houve a criação do sindicato. Então eu sou o fundador, primeiro presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação de Santarém. E aquele foi um momento em que a gente travou muitas lutas. Salvo engano, eu fui o condutor da primeira greve aqui em Santarém. Né? Conta aí como foi essa experiência. Foi uma experiência rica, mas ao mesmo tempo muito triste. Porque nós não tivemos ganhos financeiros. Quando a gente faz uma greve, a gente está batalhando por salários. Embora na pauta da greve apareça um monte de coisa, mas geralmente tem um salário, né? Tem outras coisas da pauta. A gente teve alguns ganhos. O maior ganho foi um ganho que não dá um saldo no bolso de ninguém, mas foi o ganho da organização. Porque até aquele instante, até aquele momento, havia muito forte aqui ainda na cidade uma concepção, uma compreensão de que o professor era como se tivesse que fazer o trabalho dele por um sacerdócio, aceitar tudo, enfrentar tudo. E quando começou a ter aqueles jovens ali modificando esse pensamento e dizendo não, a gente tem que lutar, a gente tem que cobrar melhorias, aí nós fomos classificados assim meio como alguma coisa estranha, né? Olha, de repente chegou essa turma aí que quase como um baderneiro, né? Porque a gente foi fazer passeata, nessas passeatas a gente gritava aquelas palavras de ordem, né? Fazer um movimento, né? Isso, porque quando ia a polícia para tentar algum confronto, a gente, claro que não queria isso, né? E tinha uma frase na época que era assim, que a gente passava na rua do comércio e dizia assim, você aí parado, também é explorado. Então, isso era uma provocação mesmo, né? Então esse movimento foi bacana, porque a gente queria mostrar para a sociedade que, assim como outros profissionais, outros trabalhadores, que nós também éramos trabalhadores e que nós também sofríamos esses problemas. E que, embora sendo professores e compreendendo que o professor tem essa coisa de que ele precisa se comportar, digamos assim, mas que ele também é um trabalhador e precisa lutar, né? Então isso às vezes gera uma contradição. Como ele lutar sem também perder não só a dignidade, mas perder também a sua postura, né? E naquele tempo a gente procurou fazer isso, lutar, mas ao mesmo tempo com a consciência da responsabilidade. E assim, uma das coisas que eu sempre conversava com os colegas é que na sala de aula nós estamos ali no exercício da nossa profissão, né? Eu digo isso com tranquilidade, que nunca nas minhas salas de aulas eu usei a sala de aula para fazer algum proselitismo político ou religioso. Agora, fora da sala de aula, eu sou um cidadão que tenho que ser ativo na sociedade e lutar pelos meus direitos, pelo direito das pessoas que são da minha categoria. Então, esse foi o início do movimento aqui em Santarém, de uma organização sindical de luta pela defesa e luta pelos direitos. Mas a gente não teve muito êxito assim naquela primeira greve, só que nós tivemos um ganho. Foi um ganho dessa consciência, dessa organização, que a partir dali a coisa veio se modificando, né? A gente veio tendo conquistas. E uma das coisas que depois, com o tempo que passou, eu refleti, é que me fez muito falta algumas informações, né? Que na época só depois eu passei a ter esse conhecimento. Por exemplo, às vezes nós que fazemos educação, e as pessoas de modo geral, não se interrogam muito sobre quais são os recursos que são destinados para a educação.
a nossa legislação, ela melhorou muito nesse aspecto, ela destina um percentual que é considerável, né? Mas o que isso significa em termos concretos? Quanto a prefeitura, no caso de Santarém, mas qualquer prefeitura, quanto é que ela dispõe para a educação? Qual é o repasse do governo do Estado e qual é o repasse do governo federal, que é oriundo dos nossos impostos? E como é que um imposto pode vir parar na educação? Por exemplo, se eu compro uma coisa e eu não tenho o hábito e nem a compreensão de que pedir uma nota fiscal significa dizer que aquela transação ela vai gerar um recurso, que esse recurso vai para a educação, para a saúde, para a segurança, para tudo aquilo que o Estado realiza. Se eu não tiver essa compreensão, de repente eu não peço, deixo por isso mesmo, né? E aí favorece o que sonega o imposto e dificulta para o que vai administrar esse imposto. Mas ao mesmo tempo, se eu não conhecer os valores que chegam, como é que eu vou cobrar? Enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto organização da sociedade, né? A gente, de certa forma, imagina que tenha, na distribuição dos poderes, a gente imagina que tenha, por exemplo, vereadores para fazer isso. Esse seria o desejável, né? Eles estão ali para isso, para fazer esse acompanhamento, essa fiscalização, mas muitas vezes eles não se preocupam. Isso não está nos planos deles e também, às vezes, pelos acordos que tem com a autoridade do executivo, como se diz popularmente, faz vista grossa. Eu estou falando em vereador e prefeito, mas isso se repete em termos de deputados estaduais e governador, deputados federais, senadores e a presidência da República, porque a estrutura é a mesma, né? O legislativo deveria ser para acompanhar e fiscalizar aquilo que o executivo executa com o recurso público. E o judiciário, para, havendo algum problema desses dois, ele entrar ali para as contendas judiciais, né? Só que há uma deturpação nisso, hoje, com essas emendas parlamentares absurdas, né? Estrondosas, né? São mais de 5 bilhões que são gastos com isso. Aí você vê parlamentares, aí, deputados e senadores com essas emendas fazendo o papel que é do executivo, né? Eu fiz tal coisa, eu construí isso, eu construí aquilo. E aí fica uma promiscuidade que ele tem dificuldade de fazer o papel de fiscalizador. Então, às vezes essa falta de conhecimento, essa falta de informação no geral da população, mas também entre nós, educadores, isso faz com que a gente, muitas vezes, não dê muita atenção sobre o fluxo dos recursos, quanto é e a que eles se destinam. Isso eu senti falta naquela época, porque eu poderia, como presidente do sindicato, se eu tivesse esses números na mão, quando o prefeito dizia, eu não posso dar o aumento, eu poderia dizer, não, você pode, está aqui, o valor existente é tanto, são tantos professores, é possível, né? Então é preciso que a liderança esteja bem preparada. Isso eu vim tomar conhecimento depois, mas eu deixo aqui como algo de um aprendizado pessoal para os que estão hoje, né? Busquem essas informações, estejam com elas em mãos. Por outro lado, e há legislação para isso, dizendo que esses valores, aquilo que é gasto, que entra na prefeitura, tem que estar transparente para que qualquer cidadão tenha acesso e possa saber quanto tem, como é que é gasto, né, de que maneira que é gasto. Isso é o exercício de cidadania. A Constituição Federal do Brasil e a LDB, que é a nossa principal lei, a Lei de Diretriz e Base da Educação, elas dizem que a educação é formação para a cidadania, para o exercício do trabalho, né, e para o desenvolvimento pleno da pessoa, né, o desenvolvimento intelectual, físico, emocional, né, mas também para ele ser um cidadão. E como é que a gente vai ser um cidadão se a gente não conhecer a estrutura da sociedade, se não conhecer os papéis dos que compõem o Estado, para que a gente possa cobrar deles, né? Isso é educação. É assim que eu compreendo a educação. Professor, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão emocional. Sabemos que tem professores, tem uma formação belíssima, atuante, porém está optando em migrar para uma outra profissão.
Isso pode estar acontecendo em relação ao excesso de sobrecarga? Quais são esses impactos? Por quê? Também outra pergunta dessas bem poderosas. Porque, veja só, questões emocionais, elas já nos incomodam a nós mesmos, né? Nossas, no dia a dia, no né? dia a dia. Nós já temos dificuldade de lidar com as nossas próprias questões. Imagina você diante de uma turma com várias pessoas com vários problemas, né? E cada vez esses problemas mais aflorados. Isso tem gerado muito mal-estar mesmo entre os colegas professores. Além do mais, tem algo que vem acontecendo, né, gradativamente, às vezes com intensidade, que é a questão da inclusão, né? Muito delicado esse tema, quero deixar claro que não sou contra. Todavia, se você pensar uma turma com uma turma de 20 estudantes, ou 30, às vezes 40, né? Se você tem ali 5 com vários tipos de transtornos, né? Hoje a questão do autismo aí, com vários graus, né? e outras deficiências, e um professor para lidar com isso é bastante complexo, né? Ao mesmo tempo que ficou consagrado que é muito importante que ocorra essa inclusão. Só que muitas vezes o professor que está lá no final, na ponta, tem sido deixado sob a sua responsabilidade de lidar com isso, né? É um tema, portanto, ainda muito delicado e mal resolvido, né? Associado a isso, você tem a indisciplina, né? Você tem muitas pessoas que não têm nenhuma orientação nos lares, né? E aqui, como o perfil das famílias também se alterou muito nas últimas décadas, né? E a gente sabe que isso tem impacto, né? Hoje eu confesso que eu tenho dificuldade, eu trabalho na universidade, que já essa coisa às vezes já é um pouco mais amena, né? Mas eu sei que lá na educação básica eu converso com as pessoas que estão lá, né? Porque eu trabalho formando professores e visito as escolas. Lá na educação básica é um pouco mais complexo, mas mesmo assim as turmas que eu recebo aqui, às vezes eu tenho dificuldade, como é que eu trato com eles, né? Tem a questão da geracional, né? Porque eu venho de uma outra época, uma outra linguagem, né? Às vezes eu falo uma palavra que naquele meu tempo essa palavra era tranquila, né? Você dizer aquilo não era algo pejorativo, né? E tal. De repente hoje eu já não posso mais falar aquela palavra. Eu às vezes eu brinco com eles, olha, vou dizer aqui uma coisa que eu não sei se na linguagem de vocês se vocês vão compreender, se ela não é, eu procuro saber, né? Mas enfim, você está sujeito a muitas coisas, né? O professor é um profissional que ele se expõe perante uma classe, né? Então, eu lembro lá quando eu comecei as minhas aulas, você se expõe sobre todos os aspectos, você se expõe fisicamente, né? Tá todo mundo te olhando ali. Então, qualquer erro que você cometa, né? Alguma coisa no corpo, né? Um mau jeito, uma fala ali que não foi adequada, né? Um gesto seu pode causar um alvoroço, né? Então, por isso é uma profissão bastante desgastante, né? E muitos dos colegas vão ficando, com o passar do tempo, vão ficando doentes mesmo, né? Desses enfrentamentos. E alguns outros sequer fazem a escolha, né? Hoje está ficando um pouco reduzido a busca por essa profissão, né? Já por um receio do que possa vir a enfrentar, né? Eu não sei se eu respondi totalmente, né? Mas são essas questões que nos angustiam. Até porque, professor, eu como mãe também eu posso ver que fazer uma observação em relação ao lado família. Existem pai, mãe, responsáveis assim
que quer que o professor administre o problema do filho mais do que ele dentro de casa, né? Então eu acredito que seja também uma das consequências que pode fazer com que o profissional possa refletir, opa, isso aqui não é comigo, mas eu tô aqui, eu tenho que dar um jeito de fazer, então pode também ocasionar um desses problemas para impactar a saúde mental, né? Isso, sim, a nossa legislação, eu volto a citar a Constituição Federal e a LDB, elas definem que a educação deve ser realizada com a participação da família e da sociedade, né? Ela é dever do Estado e ela também é um dever que é compartilhado com a sociedade de um modo geral e com a família de maneira mais particular. Tem vários ensinamentos que precisam ser no âmbito de onde essa criança e esse jovem está. E há aqueles conhecimentos, ensinamentos que são escolares, né? Eu sou professor de História da Educação. Normalmente eu começo as minhas aulas fazendo a distinção entre educação e educação escolar. A educação é uma coisa muito ampla e tem educação, e deveria ter educação, todas as pessoas, independente dela ter passado pela escola. E às vezes a gente encontra pessoas que têm muito mais educação sem ter passado pela escola ou com pouca escolaridade do que os de alta escolaridade, mas vai depender de como é que a gente compreende o que é esse conceito de educação, tá? Então, essa educação, aqui eu falando em sentido amplo, ela é responsabilidade de todos, da família, das igrejas, das várias instâncias sociais. Agora, a educação escolar, aquela lá do português, da matemática, da física, da química, geografia, desses conhecimentos, ela é da escola. Só que se a escola ela tiver que fazer o papel dos outros, ela deixa de fazer o papel dela. E isso é um prejuízo, né? Porque não há tempo que chegue. É preciso então um calendário enorme, é preciso um tempo muito grande para isso. Novo planejamento, né? E quem mais sofre com isso são os mais pobres. É a parte mais vulnerável da sociedade, porque vai ter então uma redução daqueles conteúdos clássicos da educação escolar em detrimento de outras coisas que são colocadas no cotidiano, no currículo da escola, que são também importantes, eu não deixo de considerar, são importantes, mas é preciso que tenha um equilíbrio, né? E é preciso que outros também assumam esses papéis. Agora, muitas vezes há uma compreensão, tanto equivocada, de que mas a escola tem que atuar conforme a realidade. Tem certas coisas que não vai precisar, não é? Essa coisa de matemática, de química, física, isso daí não vai precisar nunca. É um equívoco, porque esses conhecimentos, digamos assim, mais elaborados, sistematizados, eles são conhecimentos que eles brotaram da necessidade social. Eles são apropriados por uma camada da classe social, mas eles não são propriedade dessa camada, dessa classe. Eles deveriam ser da humanidade como um todo. Então, por exemplo, se para o pobre eu dou uma educação pobre, eu dou uma educação escolar reduzida, eu reduzo as oportunidades desse pobre. Porque quando chega uma empresa, você pega aqui, por exemplo, perto de nós, você tem essas mineradoras. Aí você tem os que são oriundos da camada da pobreza trabalhando lá nos serviços que exigem pouca qualificação. Mas os serviços qualificados, como a gente diz popularmente aqui, o filé, né, onde estão os grandes ganhos, onde estão as recompensas sociais, você tem pessoas vindas de outros locais que tiveram aquela formação. Então, nós precisamos aqui, entre nós, também ter uma formação qualificada e é preciso a gente pensar na educação como um todo nesta direção. Isso que é o que a própria lei determina como pleno desenvolvimento da pessoa. Agora, é claro que tem aqueles que esse pleno desenvolvimento está no campo das artes, há aqueles que esse pleno desenvolvimento está
no campo tecnológico, aquele que está no campo comercial, empresarial, tem tudo isso, e a escola tem que pensar dessa forma múltipla. Professor, já faça as suas considerações finais e deixe uma mensagem para quem está iniciando na área da educação. Obrigado mais uma vez, Wandra, e a TV Impacto por esse convite, né? Eu conheço aqui o Grupo Impacto lá da sua fase inicial do jornal, né? Em um momento já escrevi por aqui, já colaborei e é uma satisfação poder estar aqui de volta. Assim, apesar de todos os problemas, né? De todos os desafios para nós professores, eu sei que muitos, né, praticamente a totalidade dos meus colegas são muito felizes sendo professor, fazendo o que a gente faz, né, por a gente acreditar que está contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né. Você tendo educação e escolarização, você é uma pessoa que está mais apta para viver nessa sociedade, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade extremamente dependente dos processos educacionais escolares. Portanto, a escola é fundamental, a educação escolar é fundamental. Não dá para viver sem isso, né? Então, quem faz esse trabalho compreende. E ele deseja que a sociedade também tenha essa compreensão para que reconheça, né, e valorize. Então, infelizmente, a gente se depara com autoridades instituídas, né, seja no legislativo, seja no executivo e no judiciário, você se depara com autoridades que até falam de respeito, até falam de valorização, mas concretamente deixam a desejar, né? E por isso é a nossa cobrança sempre, né? Para que a profissão seja reconhecida, respeitada e valorizada. Professor, quero agradecer a sua presença no estúdio da TV Impacto. Obrigado. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.